era bem gente para ela, É. elas são muito popular. Vai arrastando, né? Vai arrastando. É perigoso. Aí É perigoso. acontece as divisões e tudo mais, né? Ué. Porque. Mas é uma chamada de atenção pra gente. Quando nós lemos e nós identificamos pessoas, nós também temos que olhar para nós. Sim. Isso é muito importante. Nós até mesmo orar no sentido assim, Senhor, talvez não esteja identificando que eu estou sendo um fariseu, um saduceu. E me ajude a identificar. Me ajude a me arrepender, a me humilhar diante do Senhor, verdadeiramente, de coração, para que eu não seja alguém que esteja vivendo de uma forma enganosa, achando que estou agradando o Senhor e não estou. Então, é um chamado de atenção para nós mesmos. Até importante, Luz, porque quando nós lemos a palavra de Deus para levar uma mensagem para a igreja, quando você, por exemplo, é convidada a ministrar uma palavra e você estuda a palavra que vai ser ministrada, ela vai falar com você primeiro. Com certeza. Né? Ela vai impactar o seu coração. Primeiro a gente tem que receber, né? E depois ali reconhecer que aquilo ali, né? Porque a gente sabe que até que ponto eu posso fazer, né? Porque a gente fala e mostra algo que a gente não está longe do nosso conhecimento, né? Mas a gente primeiro é tratado. Por isso que a palavra fala, né? Que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, né? Que ela pensa comigo, separar, né? Ossos e medula. São tão minucioso isso. Eu estava vendo na internet e falei, mas Deus, como que pode? E sem deixar vestígio nem de um lado nem do outro. Ela se divide ali. A palavra de Deus penetra. Né? O mais íntimo do nosso ser. Ela trata lá onde ninguém tem acesso. Ninguém. E Deus faz isso através da sua palavra. Nossa vida. Lá em Coríntios tem, né? Onde que eu vou esconder do Senhor? Se eu subo, o Senhor está lá, se eu desço, já está ali. Se eu vou... Então não tem onde a gente... O Salmo 139 fala isso, né? Salmo, mas em Coríntios também fala, né? Onde fugirei, né? Para onde irei? É maravilhoso, né? Maravilhoso, demais. Então, nós vimos esses dois grupos que tinham outra intenção. A população de Jerusalém, Judéia, estava indo lá para confessar os pecados, arrepender, começar uma nova vida. Mas os fariseus e saduceus, João chama eles de raça de víboras. E falou, vocês acham que vão fugir da ira de Deus? Ira vindoura. Vocês acham que vão fugir? A ira de Deus vai ser derramada sobre aqueles que rejeitam a Deus. Rejeitaram o arrependimento. Rejeitaram mudar o seu rumo, a sua vida, o seu caminho errante. E a ira de Deus virá. Ele fala, e ainda instrui, né, no versículo 8, produzir, pois frutos dignos de arrependimento. Fala assim, ainda dá tempo. Olha o que João fala para eles, ainda dá tempo. Então produzam frutos dignos de arrependimento. Seja algo verdadeiro mesmo para vocês. Vocês ainda têm chance. E ele fala no versículo 9, não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos pai Abraão, ó orgulho aqui, né? Nós somos de Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Mas que diferença tem vocês falarem isso? Deus até pedra pode transformar filhos de Abraão. Então ele termina no versículo 10. Olha, cuidado, já está posto o machado à raiz das árvores, quer dizer, vai ser cortada. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Não mais existirá. Então é um alerta para nós pensarmos, refletirmos e ainda hoje, a oportunidade que temos de servir a Deus, arrepender dos pecados, sermos batizados como sentido de mudança de vida e esperar pela vinda de Cristo. Vamos prosseguir para os finalmente? Esse capítulo é pequeno, né? Aí Jesus, olha, João Batista fala, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, de quem está falando mesmo?
Jesus. Jesus, né? Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Então João Batista reconheceu, olha, Jesus, o Messias, ele tem autoridade. Ele é diferente. Mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ou aí desatar, não sei, né? Está na sua tradução. A minha fala levar também. Levar também? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, ele limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O que ele está falando aqui? Aquele que vem é poderoso. Aquele que vem vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aquele que vem, Jesus, ele vai separar, como fala aqui, né, a sua pá ele tem na mão. Ele vai separar o trigo no celeiro, mas a palha ele vai colocar para o fogo. João Batista tinha falado isso para os fariseus e saduceus. Você lembra aqui? No versículo anterior, no 10? Uhum. Lá, aquele que não produzir bom fruto é cortado e lançado ao fogo. É. E agora João Batista repete que Jesus fará a mesma coisa. Ele vai separar o trigo, que é algo de uso, né? Para o sustento, algo que tem valor, mas a palha que não tem valor vai para o fogo inextinguível. Esse fogo inextinguível, vamos falar claramente, É o fogo do inferno. fogo né? do inferno. Isso aqui não tem outra palavra. É a palavra, né? O fogo do inferno. Aqui vai ser lançado ali, né? Quem não está com Jesus, porque tem gente que ainda acredita em pós-morte, né? Como é que fala? Salvação. Morreu, aí tem ainda oportunidade depois de morto, né? Mas Deus é que sabe. Tem gente que fala, né? É óbvio que a gente gostaria, né, que todos que já foram estivessem com o Senhor. Mas a gente sabe que pela palavra não é assim que funciona. Não é. Existe o foguinho aí esperando as lenhinhas chegar. A oportunidade é agora. A oportunidade é agora. É hoje. É hoje. Né? A gente sabe disso. A palavra, né? Esse capítulo 3 aqui, por isso que eu falei, eu li umas 2 vezes, tentando buscar mais esclarecimento. E aqui não deixa dúvida, né? Que o arrependimento é único, é exclusivo e é você. Né? Eu apresento, eu ponho um prato de comida na sua frente, você come se quiser. É isso aqui. E muitos morrem de fome e não se alimentam. Não se alimenta da palavra. Do verdadeiro alimento. Exato. Né? Verdadeiro alimento. Tem muito isso. E acha que está certo. E acha que está certo. O que a gente pode fazer? Não tem o que fazer. Cabe a nós orarmos só uns pelos mostrar outros. cada dia mais, né? Porque nós também, né? Eu particularmente tive a oportunidade que Deus me deu, né? De viver longe do Senhor, longe dos caminhos do Senhor, e até que uma pessoa me apresenta a palavra de Deus, ela fala da salvação de Jesus, do arrependimento, e eu começo então a ler. Entendeu? A ler, pela graça de Deus, a compreender onde eu estava, que vida eu estava vivendo, e desejar que Deus transformasse a minha vida. E graças a Deus. Porque Deus ele dá temos oportunidade, né? Todos Fala assim, temos. todos têm. Porque a palavra de Deus fala que, né, ninguém vai deixar esse mundo sem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Como dizia lá aquele amado lá, o seu Expedito, ele fez um discurso com ele, catecume, né? Catecúmenos, é um estudo, né, da estudo. Bíblia. E eu palavras dele, assim, eu admirava, eu era nova convertida, né? Apesar de eu não ser de lá, mas a gente fazia lá.
E ele falava assim, todos no final vai aparecer diante do trono branco do Senhor. Ele falava, ele usava a cor branca. E todos. E para a vida eterna, para a condenação eterna. Aí eu sei muito curiosa, né? Eu falei assim, mas e aí? E quem não está com Jesus? Ele falou, então, vai pro lado contrário. E eu não entendia que eu era nova convertida. Aí foi, depois um dia a gente conversando assim, sem ser no horário da aula, ele explicou para mim tão bem que eu falei, não, então é isso que é o arrependimento. Porque, olha só, eu estava numa igreja, já estava ali, né, frequentando uma igreja, mas eu ainda não tinha entendimento da salvação. E isso acontece com muita gente. Chega até uma certa altura, mas só que Deus é maravilhoso, né? Ele cuida, né? Ele cuida. Ele dá um jeito da gente entender o que a gente está fazendo ali. Ele Deus dá. É misericordioso. A misericórdia de Deus é muito grande, né? E é importante falarmos, a misericórdia de Deus tem um tempo. Né? Um tempo, porque depois virá a justiça de Deus. Aí a justiça é justa, não um Deus justo fazendo justiça. Aí quando você chega nessa hora de Deus justo fazer justiça, eles acham que Deus é errado. Imagina, Deus é errado. Deus é isso, Deus aqui quer achar que Deus que está errado. E na verdade, elas não sabem que o erro está em nós, né? Deus é perfeito em tudo. Aquela parte lá em Romanos 6, 23, né? Porque o salário do pecado é a morte. Quer dizer, a pessoa trabalha para o pecado. Qual o salário que ela vai receber? A morte. Mas, o versículo não termina assim. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, em Jesus, nós podemos ter esse salário de morte cancelado. Só Jesus pode cancelar esse salário de morte. E os finalmente acontece, o momento esperado, o batismo de Jesus. Versículo 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, lhe indagava, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então João Batista sabia que aquele era o Filho de Deus, o Jesus, o prometido, o Deus Emanuel. E João Batista fala: está errado. Não sou eu que vou batizar o Senhor Jesus, mas o Senhor que tem que batizar. O Senhor tem autoridade. E olha que Jesus fala, olha que maravilha agora, Lourdes, e você que nos ouve. Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça.